Bem, minha gente, estamos aqui mais uma vez no programa De Frente com Manuel Modesto, diretamente dos estúdios da TV Web CDN Online, não é? Um programa ao vivo em que venho apresentando todos os domingos e trazendo personalidades importantes de Buíque e de nossa região para ter uma conversa de frente com Manuel Modesto. E hoje trouxemos aqui, já está aqui, né, o ex-prefeito de Buíque, Blesma Modesto, a quem peço os cumprimentos nesta ocasião. Blesma, muito bom dia. Meu querido primo, colega, é com muita satisfação que eu me encontro hoje aqui em seus estúdios para conversar, para debater alguns assuntos de interesse de nossa terra, de Buíque. Então quero dizer da minha alegria e dizer também que estou muito honrado em poder participar deste programa. Especialmente, a gente também quer mandar para todos os nossos internautas, todos aqueles que compartilham deste programa, um bom dia, um bom domingo e que Deus abençoe a todos nós, porque a gente tem que acreditar, que confiar que o dia que se apresenta é a oportunidade que nós temos para conversar, para saudar os amigos e amigas e também partilhar as coisas boas da vida. A todos, o nosso muito obrigado pela atenção desde já e que vamos conversar e que esta conversa traga recordação e também bons frutos para a nossa terra. Pois bem, então, como o ex-prefeito Blesma Modesto falou, né? Este é um programa ao vivo, evidentemente, que pode ter alguma falha aqui e acolá, mas mesmo assim vamos fazer o possível para ter uma conversa franca, sadia e de interesse de todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando através do Facebook ou de outra rede social qualquer. Então eu peço que curtam, comentem e compartilhem, porque esta transmissão é realmente ao vivo. Então que Blesma fique à vontade, não é? Esteja à vontade em nossos estúdios e vamos começar a fazer as primeiras perguntas, não é mesmo? Então vamos lá, ex-prefeito Blesma Modesto. Perguntaria a você, não é? Como é que o Bebé, né, que foi tão conhecido, ou era chamado somente de Bebé em tempos pretéritos, como é que o Bebé, lá na Flor da Juventude, né, é descrito pelo Blesma Modesto amadurecido lá na casa dos oitentões, não é isso? Como é que você descreve nessa fase de vida, na sua maturidade, o Bebé lá de trás? Pois é, recordar é viver, às vezes também recordar é sofrer. Mas eu quero dizer que eu fui uma criança que viveu os seus dias de infância como qualquer outra criança. Nos primeiros anos de idade, eu, com meus pais, nós fomos morar lá na Praça São Sebastião. Não tinha nada, somente aquela área. E eu me lembro porque me contaram, e eu guardei em minha memória,
que eu gostava de sair para aquela área para brincar. Às vezes sem roupa, sem nada. E brincava da maneira mais simples possível. E isso, na verdade, guardou em mim esta lembrança, né, que meus pais, José Modesto e Alta, preservaram para a minha vida. Nasci, fui criado e meus pais, agricultores, iam trabalhar no cigano. Iam plantar mandioca, macaxeira, batata, cana. E eu, bem pequenininho, ficava em uma rede armada entre dois coqueiros, e ali ficava o tempo inteiro na rede, esperando que meus pais trabalhassem para o sustento da família. Então fui criado na roça. E como fui criado? Por isso é que todos nós da família sempre tivemos esta condição pobre, mas na verdade cheia de perseverança, de amor e de confiança no futuro. Eu estudei na Escola Duque de Caxias. Aqui eu fiz o curso primário, depois fui prestar exame de admissão ao ginásio em 1956, no Colégio Cardeal Arco Verde. Passei neste curso, que era um vestibular, para poder estudar o ensino fundamental. E lá estudei e terminei em 56 o curso ginasial. E por não ter curso de segundo grau aqui na região, eu fui obrigado a parar em 57. Trabalhei como jardineiro na Praça Major França. E em 58 eu disse a papai: eu vou estudar em Recife. Eu vou fazer o curso científico, porque era o que existia naquele tempo. E eu mandei telegrama, né? Que naquele tempo não existia telegrama de correio, era através da linha férrea. E então mandei o telegrama para o Colégio Carneiro Leão, em Recife. E quando foi em fevereiro de 58, fui com o papai para Recife procurar a vaga que tinha reservado. Não existia nada. Procurei outros colégios, como Carneiro Leão, como Independente, mas não consegui uma vaga. Porque naquele tempo, as vagas do científico pertenciam só aos empresários, aos senhores de engenho, aos usineiros, e não sobrava vaga para aqueles que queriam vencer na vida. Em 58 também eu comprei, que naquele tempo era comprado, o cartório do Registro Civil. Aí me transformei em oficial do Registro Civil de Buíque. Prestei concurso, fiquei no cartório. Em 63, prestei o vestibular em Direito em Caruaru, fui aprovado. 4 anos na época durava o curso de advocacia, de Direito. E a gente enfrentou, tinha facilidade de você fazer por correspondência, quando nem transporte existia, né, para a gente se viajar até lá, se locomover, exatamente.
Então, mas mesmo assim, terminei direito em 66 e dizia sempre, doutor Manuel, que quando a professora me perguntava lá no Duque de Caxias, no centro, cujo prédio, você sabe que existiu e foi demolido, matando um pedaço da cultura da história de Buíque. Então, realmente, eu me formei em 66, no dia 10 de dezembro. Que eu, Miltinho, minhas irmãs aprenderam as primeiras letras e tantos buiquenses também, não é? Exatamente. E escutem bem, terminei o curso de Direito em 66 e consegui, na verdade, naquele tempo eram 4 anos, viu, doutor Manuel? No segundo ano a gente já recebia a carteira provisória para advogar. Tão grande era a realidade daquele tempo. Então, em 63, também me veio na cabeça a vontade de ser candidato a prefeito. Sem dinheiro, mas com a esperança e a experiência jovem, mas que valeu a pena. Sou candidato. Até na época me apelidaram de o Frade do Carié, porque eu vestia a roupa de formatura do curso de contabilidade. Mas, interrompendo aí, contabilidade você chegou a fazer em Sertânia, tanto você quanto Tião Modesto, que na realidade é Manuel Modesto também, é meu homônimo, né? Exatamente. A contabilidade vocês fizeram em Sertânia ou em Arco Verde? A gente fez em Sertânia, porque não tinha em Arco Verde, não existia segundo grau em Arco Verde. Sertânia era um polo cultural na época? No caso, essa escola foi fundada pelo ex-prefeito Arlindo Ferreira. Ele fundou essa escola técnica, não é, de contabilidade em Sertânia, e eu estudei, terminei o curso, e essa escola, doutor Manuel, me deu a ideia e o desejo de criar também em Buíque uma escola. Aí nós criamos o Ginásio Comercial de Buíque. Em que ano? E foi em 63. E a gente criou, foi autorizado, que era a autorização a nível federal. E para lhe contar uma história interessante, é que para a gente criar, a gente teve que colocar professores, mas que nunca ensinaram na escola. Eu, quando comecei, eu lecionava todas as disciplinas. No primeiro ano, à noite. No segundo ano, aí uma turma à tarde, outra turma à noite. Eu chegava na escola às 2 horas e saía às 10 da noite. Sozinho. Mas logo, logo a gente preparou um corpo docente e que a escola realmente se desenvolveu bem, ao ponto da gente criar o curso de contabilidade também em Buíque, que criar o curso de magistério, e aí permaneceu até 82, quando nós passamos para o Estado, porque a gente não podia manter, que quase ninguém podia pagar. Quer dizer, quantos anos permaneceu existindo, né, funcionando o ginásio comercial de Buíque? Olha, foram 22 anos que a gente conseguiu manter. Mas o interessante aí... E a maioria dos alunos não pagavam porque ninguém tinha recursos. Não tinha recurso. Mas a gente não fazia questão de maneira nenhuma, porque quando a gente ensinava, quem ensinava eram meus irmãos, a Wanda, que já era minha namorada, era a família todinha que ensinava, e algumas pessoas como a Teté. Na realidade não existia um corpo docente, né?
preparado para essa finalidade naquela época, não é isso? Exatamente. Mas realmente você foi, digamos, muito importante no setor educacional de Buíque. E, não querendo lhe interromper, eu perguntaria a você também quais foram, na sua juventude, diga aí, 3 sonhos que você acalentou ainda no período de sua juventude. Eu ia falar isso daqui, agora mesmo eu ia falar. Mas veja bem, quando eu estudava aqui o curso primário na Escola Duque de Caxias, as professoras iam conversar com a gente e eu perguntaram, me diga uma coisa, você vai casar quando? Você já pensou quando vai casar? Eu digo, olha, vou dizer à senhora o seguinte, eu só me caso quando me formar, quando comprar um carro e escrever um livro. Aí, veja bem, escrever um livro, só me lembro de você. Porque na época que a gente ensinava lá na Escola Técnica de Buíque, e você foi um dos alunos exemplares, você escreveu o primeiro jornal. Você já demonstrava vocação, amor pela literatura, e você escreveu, e até procurei no meu arquivo, não encontrei, mas vou depois encontrar para trazer para você. Você já começava... Eu tenho daqui algumas cópias ainda. Pois é, mas eu tenho esse jornal e eu guardei. Mas essa questão do jornal, quando eu cheguei aqui em Buíque, vindo de São Paulo, na década de 70, eu já trouxe a ideia, porque já participava em São Paulo de jornaizinho da escola, quando estudei em São Paulo. Então trouxe a ideia para Buíque, quando vim estudar em Buíque. Pois é, mas já estava dentro de você essa paixão pela leitura, pela escrita. E você... Desde cedo. Pois é, tudo que você é hoje, você sonhou para realizar. Todo mundo na vida tem um sonho, tem uma meta de vida, né? E como foi que surgiu, digamos, a política em sua vida? Porque você, pelo que se sabe, né, pelo que se conta, você estava mais para ser um padre, né, pela sua devoção católica, do que propriamente um político. Como é que veio essa ideia de se tornar político? Doutor Manuel, foi o seguinte, em 58, o pai comprou para mim o cartório do registro civil. Então, eu já iniciei a minha adolescência enfrentando as festas aqui do nosso município. Era carnaval, era final de ano, era festas juninas. Então a gente já enfrentava todo tipo de eventos sociais em Buíque. E quando a gente assumiu o cartório, que estava muito desorganizado, casamentos atrasados e uma série de coisas, então eu comecei a servir ao meu povo, né? a ter responsabilidade com a coisa pública. Logo, eu dizia também, antes de assumir o cartório, antes mesmo de começar essas atividades sociais, que eu só me casaria quando fosse prefeito de Buíque, quando me formasse e comprasse um carro. Só não comprei o carro, porque esse carro eu cheguei a adquirir em 1970, quando o Bresman Júnior nasceu. Mas, o doutor Manuel, nesse período, é claro que a gente lidando com a sociedade, enfrentando festas, eu criei o Externato Vigário João Inácio em 57, quando o Estado acabou
com a quinta série, eu criei o externato, onde é hoje o Candeeiros Bar, e entreguei a dona Edivanda. E aí, por que eu criei? Porque muitos jovens daqui não podiam mais estudar porque o Estado tinha acabado com a quinta série. Tinha que sair de Buíque. E sair como? Não é? Então, isso me sensibilizou de tal forma que o que eu pudesse fazer para ajudar aos meus conterrâneos era pouco. Então, trabalhei e disse de brincadeira: você que eu sou candidato a prefeito em 63. Pronto, eu fui de seu candidato e aí começou a crescer meu nome. Jonas Camelo, prefeito na época, me chamou e disse: Blesma, você que é candidato mesmo? Sou, Jonas. E você tem dinheiro para gastar? Eu digo: eu não tenho um centavo. Eu vou ser candidato com a cara e a coragem. Pronto, aí ele me apoiou. Aí foi uma batalha muito forte, porque estava lutando contra os coronéis, mas o que vale é que com aquela roupa da formatura, não é, as pessoas disseram que eu era o frade do Carié, mas não era frade do Carié, era frade para servir a Buíque e a minha terra. Pois bem, Blesma, estamos aqui, minha gente, ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Web CDN Online, nesta conversa franca e direta com o ex-prefeito Blesma Modesto, falando de sua vida e de sua história. Mas, Blesma, você fundou o Ginásio Comercial de Buíque e o curso de formação dos primeiros professores de Buíque, você chegou a fundar também? Com certeza, porque, doutor Manuel, em Buíque não tinha nem uma quinta série mais, porque o Estado tinha abolido. Então, quando a gente criou o ginásio comercial do Buíque, a gente criou, não é com dificuldades, é claro, mas eu sofri muito para estudar. Eu estudava em Arco Verde e eu pegava transporte, que daquele tempo era muito difícil, ia nos caminhões de Zuquinha, Zé Emílio, lá de Tupanatinga, e às vezes uma carrada de algodão nas alturas. Eu não me incomodava de subir, só tinha vaga em cima. Eu ia, subia naquela carga e ia para Arco Verde. Lá fiquei em casa de parentes, depois em casas de amigos, até terminar o curso ginasial. Naquele tempo a gente estudava 12, 14 disciplinas. A gente tinha que estudar, era prova escrita e prova oral. Você tinha que mostrar, não é, que você realmente tinha disposição para estudar. E veja só, eu sofri muito para a Sertânia também, Caruaru, direito. Nunca foi fácil estudar, mas também eu nunca desisti. E eu sempre dizia aos meus alunos: olhe, eu realmente sou um exemplo que venceu as dificuldades, que venceu os perigos até, mas nunca desisti. Naquele tempo, meus amigos, minhas amigas, a escola procurava o aluno, o professor procurava o aluno. Hoje, o aluno não procura a escola, não procura o professor e realmente não quer estudar. É uma pena que isso aconteça, porque antes a escola ia de encontro ao aluno. Hoje é o aluno que devia ir de encontro à escola e não está acontecendo. Isso são sinais dos tempos, né? Sinais da modernidade, que tão bem definiu um filósofo, sociólogo e estudioso polonês, Zygmunt Bauman, que realmente estudou essa problemática social, não é? De que aquela sociedade que existia, uma rigidez, uma solidez, hoje é uma sociedade líquida,
que se desfaz como uma nuvem, não é? Que desaparece, que aparece num momento de uma forma e de repente desaparece. É assim que está acontecendo nessas transformações sociais tão repentinas. Então, continuando, perguntaria também a você, você chegou a disputar a prefeitura de Buíque, né, com pouco mais de 20 anos, numa campanha acirrada. Eu lembro até que na época eu tinha certamente uns 10 anos e cheguei aí no comício na Vila Santa Clara, que ainda era distrito de Buíque, né, hoje Tupanatinga, e fui em outros comícios também, mas os que mais me marcaram foi Santa Clara, porque ficava numa buraqueira tremenda, e do Carneiro, porque na volta, quando a gente ia descendo hoje, onde é o posto de Dedinho, né, ali em cima de um caminhão, perto de mim, um sujeito deu uma facada na garganta do outro, que veio a falecer instantaneamente. E isso nunca saiu de minha mente, né? Então, foi uma campanha, na realidade, acirrada, né? Você, como fez para ser candidato tão jovem e enfrentar, digamos, esses poderosos daquela época? Olha, doutor Manuel, seguinte, eu comecei a fazer política em 56, depois 58, né? Jaime Galvão foi candidato a deputado e a gente apoiou, né? E foi o começo, foi no tempo Jânio Quadros, tá lembrado dele? O homem da vassoura. O homem da vassoura, exatamente. Então eu comecei fazendo campanha para Jânio naquele tempo. E depois para Jaime. Jânio e o general Lote, né? Se eu não me engano. Era Henrique Teixeira Lote. Exatamente. Então é o seguinte, comecei nesse tempo. Porque, é como eu digo, você é hoje um escritor renomado porque você sonhou. Você sonhou, não é, em ser escritor. Começou a escrever jornal, não é, um jornalzinho, e isso aconteceu porque você sonhou. Então eu também sonhei. Eu dizia na escola em 1955, 54, 55, que eu só me casaria quando me formasse, fosse prefeito de Buíque. Então aconteceu que a gente tem que sonhar. E hoje eu até quero mandar um recado para os nossos queridos jovens que sonhem. Não fique só com o celular. Porque é preciso. Pois é preciso. Não é navegar, mas às vezes a pessoa navega e pode também se afogar, não é? Então tem que ter muito cuidado. Remar, né? Remar. Então, meus queridos jovens, planeje seu tempo, aproveite seu tempo. Só o celular não vai formar a sua consciência, o seu coração, a sua vida, a sua profissão. Porque, infelizmente, às vezes, a pessoa se pega tanto a uma coisa, se apega demais, que esquece de comer, que produz o egoísmo, e esse egoísmo, às vezes, prejudica imensamente a sua vida e o seu comportamento. Muito bem. Você realmente foi o mais jovem prefeito da história de Buíque? Sim. Porque naquele tempo, você sabe que, infelizmente, não havia liberdade, né? Os chefes políticos, coronéis, né? Eles só o poder dele, a vontade dele é que prevalecia. Não adianta você querer ser, mas se não contasse com o apoio. É claro que a minha candidatura foi viabilizada por conta do apoio de Jonas.
porque a gente Aníbal Cursino também chegou a lhe apoiar nessa época, não? chegou a apoiar, mas infelizmente o apoio daquele tempo era interesseiro. Ele não. Mas todo jogo político, na realidade, é um jogo de interesses. Realmente é. Até hoje, né? Infelizmente é. E naquela época tinha a imposição do coronelismo. Né? Exatamente. Tanto é que naquele período, não sei se você lembra, logo que você assumiu, nomeou meu pai como fiscal das ruas, dos animais. Fiscal, né? geral. E por isso mesmo meu pai praticamente foi desenhado a balas. Eu descrevo isso no meu último livro, Catador de Ilusões. Felizmente quem atirou não acertou sequer um tiro, mas meu pai foi desenhado a balas em frente do mercado público. Lembra desse fato? Me lembro, com certeza. Aí você vê, Aníbal, ele me fez muito mal. Mas tudo tem o seu tempo de acontecer. Quando foi em 96, Aníbal me procurou e disse que ia me ajudar. Foi uma transformação radical. E eu aceitei. E ele Quer dizer, se você tivesse alimentado e acumulado a mágoa, não teria aceito o apoio, né? Exatamente. Então, os adeptos dele foram lá, mas Aníbal, você vai apoiar Blesma agora? Aí ele deu uma resposta que ainda me comove, que serve de lição. Serviu para mim, pode servir para qualquer outra pessoa. Ele disse aos amigos deles, radicais, ele disse: olhe, não foi Blesma que me ofendeu, fui eu que ofendi a Blesma. Então isso, na verdade, trouxe para mim um consolo muito grande, um alívio muito grande, pelo fato de que, né, ele reconheceu os erros que cometeu e, com certeza, ele limpou a sua ficha totalmente, porque reconheceu que não fui eu que ofendi a ele, e sim foi ele que me ofendeu. Pois bem, continuando, né, minha gente, já estamos, né, nessa conversa muito interessante com o ex-prefeito Blesma Modesto, e gostaria que ele me respondesse no curto período em que ele esteve à frente pela primeira vez da Prefeitura de Buíque. Eu lembro bem que a rua onde hoje é Cirilo Henrique de Araújo, né, era Rua Manuel Borba, e era uma rua bem estreitinha, que sequer dava para passar uma carroça. Também a Rua Osório Galvão era dividida no meio, tinha uma espécie de alameda, que ele transformou essas ruas. Eu pergunto a ele, como é que, digamos, com os parcos recursos que tinham naquela época, você conseguiu fazer essas obras, alargar essas ruas, indenizar as pessoas? Você fez mais alguma coisa naquele tempo, além do alargamento dessas ruas centrais de Buíque? Doutor Manuel, é o seguinte, realmente aquela rua que chamava Rua de Seu Lau, não é? Ela tinha 11 casas que avançaram no leito da rua. E realmente para passar um carro pequeno era difícil. Então eu tomei a iniciativa de alargar aquela rua. Conversamos com os 11 proprietários, aceitaram a proposta e a gente alargou a rua e fez o calçamento. Na Osório Galvão, realmente aconteceu isso também, porque tinha umas árvores frondosas no meio da rua e para se fazer o calçamento tinha que derrubar essas árvores. E foram derrubadas, depois foram feitas outras arborizações para compensar essas árvores derrubadas. Também, doutor Manuel,
na Praça Major França, a gente alargou ali a rua que dá acesso à feira livre. Ali era a cooperativa e nós indenizamos, alargamos ali, fizemos uma alameda que foi Tertuliano Vieira de Melo, pai do nosso saudoso Nilton da farmácia. Então foram essas duas aí. Também aqui na rua José Emílio de Melo, a gente conseguiu calçar aquela parte todinha, fazer saneamento, uma galeria com quase 1.000 metros de comprimento, para poder sanear, né, as águas que corriam para ali, vindo lá do alto. Então, essas foram as obras. E também nós compramos ali, não foi recente, mas ali a propriedade ali lá da Palmeiron. Compramos ali 48 hectares de terra para a construção de um conjunto habitacional para o pessoal da educação, 8 hectares para construir um cemitério e 30 hectares para a construção de uma escola técnica agrícola. Então nós também compramos o terreno lá da Vila São José, 7 hectares, e foram doados. Compramos mais 7 hectares ali em frente ao Matadouro antigo, hoje é a colônia penal feminina de Buíque. E construímos um clube também, não é? Que foi na verdade uma realização. Pois é, infelizmente. Então, acontece isso. Fizemos aquele clube, naquele tempo gastamos 8 milhões de cruzeiros com recurso próprio. Era o clube, era um parque aquático, parque de diversão infantil, um pequeno zoológico e mais alguma coisa. Doutor Manuel. Pronto, então, realmente... Mas isso aí já foi no segundo governo. Já no segundo, foi. No primeiro... Eu me adiantei. Isso foi no segundo governo, 76, né? Aí eu perguntaria a você, né? Você foi prefeito em plena ditadura militar, não é? Não é isso? Exatamente. Chegou a ter os direitos políticos cassados por 10 anos, né? Renunciou ao cargo de prefeito, não é isso? Exatamente. Porque, na realidade, foi pressionado tanto, sei lá, talvez até mais psiquicamente ou com promessas vãs, né? E terminou sendo, ter os seus direitos políticos cerceados durante 10 anos, né? Mas, mesmo assim, você continuou, digamos... ligado a partidos da ditadura militar, como Arena, PDS, PFL, e só depois de muito tempo chegou a ser presidente do PT aqui em Buíque. Como é que você explica, sem ter sido cassado na época da ditadura, e chegar a ser petista? Doutor Manuel, foi o seguinte, nessa época, que eu fui prefeito pela primeira vez, é claro que a gente, como eu já toquei nesse assunto, a gente queria ser prefeito para trabalhar por nossa terra. Foi o período mais difícil, porque naquele tempo o município não tinha recursos federais e estaduais. E o que tinha era praticamente nada. Era imposto de renda, imposto de consumo, que passava às vezes 10, 12 meses sem chegar um centavo aqui na prefeitura. Você tinha que trabalhar com recurso próprio. Então, quando eu terminei o mandato, porque fui perseguido, todo esse processo do tempo da Revolução foi arquitetado por senhor Aníbal Cursino,
doutor Arthur Maciel. Você tem lembrança dele ainda. Não lembro, Arthur Maciel. Pois é, e eu sofri, eles me denunciaram. Olha, teve tempo que eu saí daqui de madrugada sem dever nada, nem à justiça, nem a ninguém. Saí para Recife para me esconder, porque me ameaçavam prender. Por quê? Não tinha motivo nenhum, mas foi só uma armadilha, né, que infelizmente você sabe muito bem, sabe mais do que eu, que nem sempre a justiça é justa. Ela age isso a gente legalmente. Tá muito nos dias atuais. Pois é, hoje já é uma anarquia, uma esculhambação. Então, o que acontece? Mas eu não desisti. Me denunciaram. Então, quando foi em 75, doutor Porcílio Coelho, você está lembrado, era juiz aqui em Buíque, e eu falei com ele. Eu era titular do cartório do Recife Civil, disse: doutor, vou pedir a senhor uma coisa. Eu tenho um processo aí injusto. Eu queria que o senhor desse a sentença. Aí eu falei com ele, ele pediu o processo, aí disse: eu vou resolver. Aí doutor Porcílio realmente resolveu e me absolveu, porque não tinha nada, era só perseguição política. Processos forjados, como acontece realmente muito. E a gente que milita nessa área do direito sabe perfeitamente que isso ocorre. É verdade, é. Na verdade. E hoje principalmente, né? Na área, na parte mais alta da justiça, está ocorrendo esses deslizes. Então, o que acontece? O doutor Porcílio, né? Falei com o doutor Milton Lira, que era promotor, para ele dar o parecer nas razões sinais. Ele deu, o juiz me absolveu, decorreu o prazo de recurso, graças a Deus, ninguém apresentou recurso para me prejudicar. Mas eu te pergunto, aí você vai ser candidato? Digo, não vou ser candidato mais a nada, eu não quero. Mas deixa que depois de tudo resolvido, digo, eu sou candidato. Pronto, aí dando continuidade, né, a essa questão, depois que você foi absolvido desse processo, evidentemente, né, que quem tem verve política ou sangue político, como a gente tem, né, e na realidade a gente vem de sangue político, quer queira, quer não. É verdade. E na realidade, como já dizia Aristóteles, né, todo homem, todo ser humano é um animal político, mesmo que ele se diga apolítico. Mesmo assim já está tomando uma posição política, não é? Não é verdade? É verdade. É um fato. Mas você, depois da cassação, desse tempo em que teve seus direitos políticos cesseados por 10 anos, eis que em 76 você volta novamente a ser prefeito pela segunda vez pelos braços do povo. E lembro de sua posse tumultuada, que até tiro houve no meio da rua, né? É verdade, como é que foi sentir todo esse retorno, a emoção de retornar, essa época turbulência de você voltar a ser prefeito pela segunda vez de sua terra, de Buíque? Pois é, doutor Manuel, você, né, traz essa pergunta, realmente ela nos comove bastante, porque foi uma campanha de um pobre contra o poder econômico local. Eu não tinha nada. Eu fiz a campanha mais com Wanda, a gente saindo para a zona rural, de cavalo, a pé, mas fazendo a campanha. E de carro quando dava para ir. E eu ainda traz na minha memória, e isso está bem fresquinho ainda, a perseguição que os nossos amigos passaram, não é? Nilton da Farmácia, Odilon, pai de Petrônio, doutor Zé Cucino,
foram massacrados, foram humilhados. Teve que correr de buíque. Quer dizer, tão grande o poderio, né? Tão grande a maldade daqueles que faziam campanha naquele tempo. Então, o que acontece? Mas foi o ano que papai morreu, no dia 10 de janeiro de 76. E eu ainda estava fazendo o curso da licenciatura plena em letras em Patos, na Paraíba, porque em Arco Verde não tinha. Fui estudar na Paraíba, doutor Manuel, até para terminar a plena de letras. E pronto, morte de papai, estudando também ensinava no Cardeal em Arco Verde nesse tempo. Eu ensinei 7 anos no Cardeal e 76 foi o ano da eleição. Mas mesmo assim enfrentamos. Deus nos ajudou, os amigos nos ajudaram. Foi uma diferença de votos a maior da história eleitoral de Buíque. Foi o percentual maior, por conta de quê? Da vontade livre do povo. E isso, na verdade, nos comoveu e nos comove ainda. E quando você falou muito bem aí, era uma guerra, era tiro, era desmoralização contra os nossos amigos e amigas. E quando eu cheguei na prefeitura, não queriam dar a posse. Eu passei entre aquela muralha de inimigos, mas subi, não é? Caminhei, subi nos degraus da prefeitura, parecia um bocado de abutres querendo me devorar, e eu fui para receber a transmissão de cargo. Mas não era para me dar de maneira nenhuma. Mas Padre Zezinho, que era irmão de Aníbal Cursino, ele então lá conversou com o seu Lela, que era o pai dele, aí foram lá e resolveram me dar posse. Eu lembro inclusive, né, nessa época. Eu lembro inclusive nessa época que você, para assumir, eu sei que a gente tinha o bar Arizona, eu fiquei no bar, e Miltinho, junto com uma série de aliados seus, todo mundo foi armado em volta de você para poder você tomar posse. Eu lembro muito bem disso. Realmente, você na realmente. frente e o povo em volta, e aquele pessoal, todo mundo armado em volta de você para poder tomar posse. Realmente. Agora eu pergunto, você, antes disso, sofreu alguma ameaça de morte, algum atentado, ameaça de prisão? O doutor Manuel, não, essa de prisão eu não sei se foi uma mentira, mas eu sei que o doutor Jatobá, que era procurador da República, tinha pedido a minha prisão, mas nesse processo. Mas nessa época aí, quando de 1970, que ainda rondava a perseguição, não é? Aí eu estava com Blesma Júnior, que recém-nascido, e segundo me contaram, eu creio que tem fundamento, que uma pessoa cujo nome eu não quero declarar, mas que foi à minha procura para me matar. Mas, graças a Deus, não é? O poder de Deus é maior do que qualquer coisa. O cara desistiu. Será que essa questão de fé funciona mesmo para você? Ô, doutor Manuel, eu não tenho o que reclamar. Graças a Deus, a gente sofreu, a gente teve muitas coisas que eu julgo que foram injustiças, mas acontece que eu não tenho o que reclamar. Estou com 81 anos de idade, não é 8 e 1, 9 fora nada não, é fora tudo.
estamos, né, com essa idade, mas só temos é que dizer que até o momento Deus nos abençoa, Deus nos ajuda, porque tem coisas, se eu for contar, a pessoa vai sentir que realmente houve algo importante em minha vida e que só Deus poderia ser capaz de resolver. Mas eu sei de sua posição, não é? Respeito demais, porque cada um sobre a sua. Entendeu? Não é? E é bom a gente. Você está me tentando aqui. Então. Sim, doutor Manuel, diga lá. Então vamos falar sobre você. Você está de frente com Manuel Modesto. Muito bem. Desculpa. Agora, então foi por conta dessa sua religiosidade, por exemplo, que chegaram a lhe apelidar de o Beato, o homem do Rosário. Foi por isso? Talvez, né, tenha sido, né? Porque a gente sempre foi, né, desde que eu tinha 7 anos de idade, quando o padre Zé Kerli veio para Buíque, que eu comecei assim a servir na igreja, como coroinha, etc, etc, etc. Então a gente sempre teve essa ligação bem próximo com a igreja. Na igreja, mas politicamente o padre Zé Kerli era contra Era contra, realmente era. Mas você ele vê... era político, era político. Porque eu nunca gostei de misturar religião com política. Até hoje eu nunca fiz isso, nem vou fazer. Porque cada coisa no seu devido lugar. Mas você não tirava retrato com Frei Damião? Ali eu não era nem... Olha, eu tirei retrato com o Frei Damião quando era prefeito, porque a Câmara de Vereadores concedeu o título de cidadão buiquense a ele, né, em 97 para 98. Então eu, como prefeito, recebi das mãos do presidente da Câmara a honra de entregar o título a Frei Damião. E eu nunca, como o padre Nilson, que trabalhou aqui em Buíque, disse: Blesman, eu digo a você uma coisa, eu sempre faço referência ao seu nome, onde eu trabalho, nas paróquias que eu trabalho. Porque aí ele dá o exemplo, diz: olha, eu fui padre na paróquia de Buíque, e lá tinha um prefeito chamado Blesman. Então, o que acontece? Que Blesman, durante a campanha, sem ser campanha, sempre frequentou a igreja. E também, quando o prefeito nunca faltou, deixou de participar de uma celebração aos domingos. Então, quer dizer, não é cada gente tem a formação dessa forma e não é por conta de... Mas você foi coroinha de padre também? Fui coroinha do padre Zé Kerli, do nosso amigo padre Zé Kerli. Né? Ô doutor Manuel, você falou agora com o padre Zé Kerli, aí ele me contava uma história que quando ia para a Alemanha, não é? Aí os sobrinhos diziam: pá, vem cá, pá. Aí ele dizia, pois não, diga, olha, no Brasil, eu queria saber do Brasil como se chama um ladrão. Ele me contou essa história na década de 60. Aí ele dizia: olha, meu sobrinho, lá no Brasil, um ladrão chama-se Tan. Oxe, Tan? E 2 ladrões? Ele disse: Tan. E 3 ladrões? Ele disse: tan. Era o Brasil. Pois bem, estamos, minha gente, diretamente dos estúdios da TV Web CDN Buíque, né? CDN Online, diretamente de nossos estúdios, nessa conversa interessante e importante para alguns esclarecimentos sobre a vida do ex-prefeito Blesman Modesto, né? Então, eu vou fazer mais uma pergunta, né, ao nosso entrevistado, que hoje está de frente comigo. Então vamos lá. Você, Blesman, continua sendo uma pessoa conhecida muito mais pelas pessoas mais velhas do que pela juventude, não é um fato? A que você atribui isso?
não seria o caso de você, a essa altura do campeonato, escrever um livro sobre as suas memórias? Realmente, doutor Manuel... Porque na realidade a juventude sequer conhece você. Você sabe disso, né? Realmente, por conta talvez, né, que os pais, né, os avós, não contam mais histórias como antigamente. Mas se contasse histórias para os seus netos e para os filhos, eu creio que isso teria continuado, né? Mas, graças a Deus, a gente, como você falou, é muito conhecido em Buíque e a gente se alegra muito com isso. E eu lhe digo com toda sinceridade que a gente, em qualquer idade, sempre é tempo de fazer alguma coisa. E eu queria aconselhar as famílias buiquenses que estão nos ouvindo e partilhando deste programa. É que a família é o núcleo principal da sociedade. Se a gente tiver uma boa família, a gente estará com certeza ajudando a nossa pátria. E é preciso transformação. A família, como dizia Rui Barbosa, a família é uma pátria, aliás, a pátria é uma família amplificada. Então é uma grande família a pátria, mas hoje, infelizmente, a gente está vendo totalmente o contrário. É preciso que a família, que é a base fundamental da sociedade, ela faça com que os seus filhos, netos, genros, noras se congreguem mais, se confraternizem mais. Aproveite os momentos deste final de ano para fazer isto, para renovar isso e fazer com que nós possamos, não é, perseverar no amor que deve existir na nossa família. E, doutor Manuel, só já que falei em Rui Barbosa, eu queria também declamar aqui a oração que ele tanto pediu. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir de sua honra e a ter vergonha de ser honesto. É uma grande realidade isso aí. Então, nós é claro que já ultrapassamos o limite, não é? Mas conversa sempre puxa conversa. Você, com a sua sabedoria, com a sua prática e experiência, né, vai fazendo com que a gente converse mais, a gente diga mais alguma coisa para que possa atender aos princípios deste programa. Mas eu perguntaria também a você, digamos, depois de toda essa vida, de toda essa vivência, né, de toda essa experiência de vida, aí na casa dos 81 anos de idade, acredito bem vividos, né? Você repetiria tudo novamente, se tivesse que repetir tudo isso em sua vida? Ora, se repetiria, porque tudo o que eu fiz, que pratiquei, eu acho que fiz de boa vontade e consciente de que o que eu estava fazendo. Então, eu até agora me lembrei que eu fui o primeiro buiquense a ter o curso universitário concluído e morar nesta cidade. Então, me formei em 66, fui o primeiro buiquense que fixou residência aqui. Então, para a gente, é claro que a gente tem muitas coisas até que podia até não pensar, né? Não pensar em praticar novamente. Porque a gente sabe que hoje o tempo é muito diferente daquele outro. E não permite que você realize coisas que roube o tempo
que prejudique a sua convivência. Mas o que eu fiz, eu tenho certeza que eu fiz consciente de que eu estava fazendo por minha terra, fazendo pelos meus conterrâneos e conterrâneas, e eu tenho muita honra, eu sou muito feliz por ser buiquense, porque aqui, né, chegou o primeiro membro da família Padre Vigário João Inácio para ser padre buíque por mais de 37 anos. Então ele plantou a semente, trouxe seus sobrinhos, suas sobrinhas, seus parentes. Nosso avô Mané Modesto, né? Pois é, Mané Modesto era sobrinho dele e que tinha uma admiração. Sacristão também dele, não é isso? É, exatamente, olha aí. Só faltou Mané Modesto. Não, eu não tenho essa vocação de nem de ser coroinha, nem de ser sacristão, viu? Mas vamos lá, digamos, a mais uma pergunta, né? Você cumpriu 3 mandatos de prefeito de Buíque, não é? Nesses 3 mandatos, né? Você tem família, você sabe que tem a família Modesto, teve filhos. E eu perguntaria, porque sempre foi uma curiosidade minha, né? Como de tantos outros familiares que às vezes a gente comenta, né? Por qual razão você, digamos, não procurou preparar um outro membro da família, quer fosse um filho seu, um primo ou outro parente qualquer, para lhe suceder na política? Realmente, a gente imagina... Lhe interrompendo e sabendo também que a gente vem da corrente política do padre vigário João Ignácio, que na realidade não é nem João Inácio, Ignácio. Como muitos pensam, imaginam que é. Na Exatamente. Verdade, é padre João Ignácio de Albuquerque. Exatamente. Né? Ele foi o primeiro prefeito republicano de Buíque, né? 1904. Até 1904. Ele esteve no poder de 1894 até 1904, por 10 anos. Ele foi o primeiro prefeito republicano. Então a gente vem de sangue político. Aí essa pergunta, digamos, que às vezes a gente comenta entre a família mesmo. Por quê? Essa foi negligência? Foi o que, afinal de contas? Olha, posso até admitir que tenha havido negligência, planejamento, digamos assim. Porque a política, você sabe que ela é muito dinâmica. O que a gente pensa agora, pode ser que daqui a 30 dias já não é aquilo que a gente pensou, que a gente planejou. Então foi realmente um erro, né? Porque se a gente quisesse, né, ou pensasse em fazer com que a família tivesse a oportunidade de subir ao poder municipal, é claro que isso seria possível e poderia ter sido feito. Mas infelizmente foi uma falha, a gente reconhece, né? Porque você vê, Bresman Júnior mesmo, quantas vezes quis ser candidato e a gente não conseguiu emplacar de maneira nenhuma. Porque realmente política, se não tiver aquele quê de momento, o sujeito não emplaca, né? Não, exatamente. E a gente já viu exemplos anteriores aqui mesmo em Buíque, não é isso? É verdade, pois é. Mas você vê, a nossa família hoje talvez seja uma das maiores famílias de Buíque. Mas infelizmente, né? É uma família um tanto quanto meio desunida. E eu queria até fazer daqui um apelo para que a família Modesto buscasse se unir mais, se congregar mais, porque eu acho que família é justamente para servir e ser amigo um dos outros. Não é isso? Eu acho que deveria ser dessa maneira, dessa forma. Pois é, isso também eu já pensei. E é muito útil porque nas minhas conversas eu sempre prego a união, sempre defendo, né,
assim, que as pessoas se juntem mais, se unam mais, porque o tempo realmente não está favorável a isso. Então, uma confraternização, eu acho que faz bem à saúde, que faz bem à nossa integridade social. Então, até a gente conversou isso algum tempo atrás, está lembrado? De convocar até o pessoal de Petrolina, etc. Não, de Araripina. Araripina, aliás. E Araripina é dominada pela família Modesto. Modesto, pois é. Um detalhe interessante de Araripina é que o fundador e primeiro prefeito de Araripina, José Victor Modesto, é filho de Buíque. A família Modesto daqui foi espalhada em Araripina pelos Modestos de Buíque. É uma coisa interessante, porque Araripina é uma cidade próspera por conta de ser um polo gesseiro, né? Mas lá a política é dominada pela família Modesto. Né? Correto. Não só lá, em Orocó, Orobó, praticamente em grande parte do sertão do Araripe e em grande parte do Brasil e do mundo existem pessoas da família Modesto. Coisa interessante. Você está lembrado também do nosso colega doutor Raimundo Modesto, não é? Que até teve um tempo que a gente teve uma certa comunicação e depois o tempo, cada um tem as suas desculpas, né? Tem as suas atividades e pode até alegar isso, mas não está descartado de maneira nenhuma a gente marcar uma reunião familiar, não é? Matar as saudades, não é? Dar os abraços que faz bem à saúde, não é? Fazer com que as coisas, não é? Ninguém pode recuperar o tempo perdido, mas pode fazer com que a gente mate esta saudade que está guardada em nosso coração. Outra coisa interessante da família Modesto do sertão do Araripe, né? Ou Chapada do Araripe, que compreende aquela parte de Araripina e vai até o sertão do Cariri do Ceará. Lá, todos os anos, em Araripina, tem um encontro da família Modesto. Eles fazem um grande encontro. Inclusive, eu conheci uma escritora que é da família Modesto que já me chamou para um desses encontros lá em Araripina, né? Também um colega defensor público de Arco Verde, que é de Araripina, também já me chamou para participar de um desses encontros. E eu tenho essa curiosidade de ir para ver como é que é, realmente, né? Mas é o seguinte, minha gente, estamos praticamente chegando ao final de mais um programa de Frente com Manuel Modesto, diretamente dos estúdios da TV Web CDN Online, em que hoje a gente teve essa conversa franca, essa conversa profícua e proveitosa com o ex-prefeito de Buíque, Blesman Modesto. Então, Blesman, eu perguntaria mais uma vez, ou em considerações finais, né? Com toda essa sua vivência, né? Essa sua experiência de vida, que mensagem você deixaria para os mais jovens, para o povo de Buíque, para todas as pessoas de um modo geral? Pois é, doutor Manuel. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que você nos concedeu neste dia 1º de dezembro. Não é 1º de abril, é 1º de dezembro. Então, tudo que a gente falou aqui é verdade. Sai de dentro do nosso coração. E já que você deseja que a gente deixe uma mensagem e o tempo está propício para isso, hoje é 1º de dezembro, meus amigos e minhas amigas. Vamos parar um pouquinho, pensar, viver a vida como ela é. É como diz o poeta Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Precisamos viver assim, em harmonia. O mundo hoje não nos oferece
esse conceito de paz, de amor, de compreensão que a gente deseja. Às vezes a gente muda de ideia por conta do mau uso do celular. Porque eu digo sempre nas minhas conversas que numa família que tem 5 membros, 3 filhos e o casal, são 5. Cada um tem o seu celular. Cada um fica no lugar reservado para curtir, para navegar, para fazer o que bem entende do celular. Então, eu digo a você uma coisa, que às vezes só param para discutir. Então é preciso a gente parar para outras coisas, para com uma convivência melhor com os nossos vizinhos, com a nossa família, como tão bem falou aqui o Dr. Manuel, que está carente de uma reunião familiar. Eu também estou. Então eu quero desejar a todos, neste mês de dezembro, mês do nascimento do menino Jesus, para todos aqueles cristãos que ainda acreditam na paz, ainda acreditam na compreensão e no amor, para que em cada um de nós nasça a semente da esperança num mundo melhor, porque é possível. Vai depender unicamente de mim, de você e de todos nós que amamos a vida e queremos ter um mundo melhor. E só será possível se você, meu irmão, minha irmã, desculpe falar meu irmão, minha irmã, meus amigos, cada um der a sua contribuição para gastar o tempo da maneira mais útil possível, para que possamos construir ou reconstruir um mundo melhor, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. Um feliz Páscoa, aliás, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, e que em 2020 vamos rogar ao Todo-Poderoso que caia sobre nós as bênçãos da paz, do amor, da compreensão, da esperança, para que possamos viver uma vida digna como nós desejamos, como nós queremos. Pois bem, então, minha gente, foi isso aí. Tivemos esta conversa franca com Blésma Modesto. Eu deixei de lhe fazer uma pergunta. Você foi no seu curso de Direito contemporâneo de Zé Rabelo e João Belarmino? Bons advogados, Pronto. Né? João Belarmino, naquele tempo, foram 5 de Arco Verde comigo. Foi João Belarmino, foi Zé Rabelo? Zé Rabelo não foi não, nessa época não. Foi Edilson. Não, Edilson, foram 5. Fugiu da memória. É ruim, para a gente lembrar de nomes de colegas do passado é meio difícil. Pronto, aí no caso foi Sebastião, doutor Sebastião, que foi juiz federal. Sei. Pronto, foi e tem 2 filhos que são juízes também. Pronto, então a gente ia todo final de mês ia fazer prova lá em Caruaru. Então, pois bem, minha gente, esta foi a nossa conversa de frente com Manuel Modesto, diretamente dos estúdios da TV Web CDN Buíque, e nossa esperança é que quem participa da política partidária tenha como lição essa aula que foi dada hoje, né, do que era a política naqueles idos do passado e do que ela avançou nos dias de hoje, para que politicamente ninguém seja inimigo um do outro, mas apenas adversários, e que cada um possa professar, possa defender democraticamente os seus pontos de vista, porque até caso em contrário, a gente vive numa democracia. Esta é a realidade, e é assim que a gente deve
encarar política. Afinal, nós que vivemos numa comunidade, nós não devemos ser inimigos. Adversários, sim, mas inimigos, jamais. Era isso que tinha a dizer a cada um de vocês nesta oportunidade. E nos siga também no site Circuito Direto News, né? E se inscreva também em nosso canal do YouTube, né? E este programa tem o patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais. É um patrocínio cultural. E também, brevemente, será inaugurado, será lançado o canal Diversidade, hashtag nova forma de conhecimento. É este o novo canal que vai aparecer por aí daqui a alguns dias no YouTube. Aguardem. Então, minha gente, quero agradecer a Blesma Modesto, que hoje esteve conosco, e domingo tem mais um entrevistado, uma pessoa para conversar neste programa de frente com Manuel Modesto. Então, minha gente, meu muito obrigado a quem curtiu, nos acompanhou, compartilhou, comentou, e até o próximo domingo, diretamente no De Frente com Manuel Modesto, com você. Muito bem, doutor.